Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no canal, já dá essa moral aí pra gente, se inscreve aí no canal Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá aqui, por aqui, sempre aqui no canal, dando aquela moral pro Thiagão, deixando o like, comentando, a gente trocando a ideia de Vasco da Gama. Queria pedir um favor também para vocês, vascaína, ajuda vascaíno. O link vai estar aqui na descrição do canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Faço parte desse canal também que tá show de bola, tá crescendo muito aqui no YouTube e vocês vão gostar muito das lives que acontecem lá. Segunda, quartas e sexta, tá show de bola. Bora pro vídeo aí, pras notícias do nosso Vascão. Muita coisa legal acontecendo e muita coisa polêmica também, então roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida vascaína, vamos começar o vídeo com o seguinte, da série O Pior Presidente da História do Vasco da Gama, seu Alexandre Campelo. Então tá aqui, graças a Deus, Vasco rescinde com Carlinhos e gera economia de 3 milhões e meio. Campelo conseguiu fazer um contrato com Carlinhos até o final de 2022, acreditem se quiser. Então, da série Pior Presidente da História, graças a Deus se encerra aí, Carlinhos tá saindo do nosso Vascão. Torço pelo jogador que jogue bem em outro clube, mas realmente no Vasco não conseguiu render nada. E aí também, hoje foi um dia de confirmações. O Vasco também anunciou hoje a rescisão do Henrique, e aí botou aqui, tá aqui na Net Vasco, boa sorte, cria, realmente que o Henrique seja feliz aí no clube que ele for jogar, mas no Vasco, eu acho que chegou o ciclo dele, o fim do ciclo dele realmente não dava mais pra gente o Henrique. Eu acho que o Henrique estava desgastado, a torcida estava desgastada com o Henrique também, por mais que apareceu notícias aí, né, que o Henrique é um cara que se compromete, que é muito dedicado, mas realmente, tecnicamente, é um jogador que não estava acrescentando mais no Vasco, ou nunca acrescentou na minha visão. Então, que o Henrique seja feliz também aonde ele for jogar. É no Lyon, Juninho vai levar, boa sorte pro Juninho, pro Leão e pro Henrique também. A próxima notícia aqui também, a gente vai a confirmação também da venda do Thales Magno, então tá aqui na Net Vasco. Vasco e New York City acertam últimos detalhes e venda de Thales Magno é concretizada. Então, família vascaína, essa negociação aí que os valores estão dizendo que é de 63 milhões, mas então é o seguinte, tá aqui que a negociação tá fechada em 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões, cerca de 53 milhões de reais, e aí se o Thales atingir algumas metas que estão estipuladas em contratos, esse valor chega aí a 63 milhões. A gente não sabe aí quanto desse valor vai para o Vasco, para o Thales, para o empresário, mas que esse dinheiro ajude muito o Vasco aí. Tem diversas questões aí como o ato trabalhista, acertar os salários aí dos funcionários, dos jogadores, renovações ou contratações, como é o caso do Galaça, renovação do Cano. Então que esse dinheiro aí seja muito bem utilizado pelo Vasco da Gama. Uma outra boa notícia também, tá aqui no Globo Esporte. Vasco paga salário de abril a funcionários e fica em dia com seus colaboradores. Muito importante, essa é a imagem que o Vasco precisa, né? De ter os seus funcionários em dia, salários em dia, boas condições de trabalho e não essa imagem que a gente tem aí nesse momento de 186 funcionários sendo mandados embora na pandemia. E agora a justiça pedindo a reintegração deles. Não é essa imagem que a gente quer, essa diretoria tem que entender isso. Claro, uma diretoria que ainda não está confirmada, está sob júdice e a gente espera sim que o Levinciano possa ser o presidente. Mas enquanto eles estão lá, que essa seja a imagem do Vasco da Gama. Seus colaboradores aí em dia, com condições de trabalho, não essa que está aí na justiça dos 186. É isso que a gente espera, mas eu, aqui no Vasco em Família, ainda espero o Levinciano porque tem o melhor projeto para o Vasco da Gama. Esse tipo de situação aqui, ela tem que ser comum, mas para fazer um Vasco campeão, a gente precisa de um projeto. E essa diretoria não tem. Meu amigo, não desista dos seus sonhos. Lembre-se que você tem um Deus que te
te deu um dom que te enche de orgulho e dá orgulho para tua família e teus amigos. Valeu! Torcida vascaína, o próximo assunto aqui é o Dedé. Dedé que postou esse vídeo aí no Instagram dele, nas redes sociais, aí uma mensagem motivacional, e eu tô achando aí que tá chegando o momento de o Dedé escolher o clube que ele vai jogar. Como a gente acompanha em alguns canais aí, o Dedé falou que quando ele tiver apto 100%, ele quer escolher o Vasco da Gama, e tomara que seja verdade. Então a gente vê aqui no Instagram dele, né, no dia de hoje ele postou vários trabalhos em campo, com bola, com força, aquele, né, de botar o elástico na cintura e correr, fazer força. Então tá mostrando aí um bom desempenho físico, o joelho tá funcionando, tá bem, fazendo um treino com bola, com personal. Então legal, então eu espero assim que o Dedé possa escolher o Vasco da Gama. Realmente eu tenho muita vontade de ver o Dedé novamente no Vasco. Eu sei que muita gente ainda fala da questão física dele, mas o Dedé, cara, é muito bom jogador, é o melhor zagueiro que eu vi no Vasco. Eu tenho 29 anos, né? Eu não acompanhei tanto assim Mauro Galvão, por exemplo. Então o Dedé é o melhor zagueiro que eu vi no Vasco. Então o Dedé é um cara que conquistou a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, a gente sabe por quê, e muita gente esquece, mas o Vasco chegou às semifinais naquele ano da Copa Sul-Americana. Então o Dedé, junto com o Anderson Martins, ou propriamente com o Renato Silva, o Dedé segurava a bronca, era um grande zagueiro. Então tenho muitas boas lembranças do Dedé, realmente quero ver o Dedé no Vasco da Gama. Então esse trabalho todo que ele está fazendo aqui, através do Instagram dele, a gente pode acompanhar, vocês também podem acompanhar, parece estar cada vez mais próximo de um retorno e de escolher um clube, e tomara que seja o Vasco da Gama. Quero saber a opinião de vocês, isso aqui não é uma notícia, é uma informação, é a minha opinião. Então fiz questão de falar do Dedé aqui nesse vídeo e queria saber de vocês aí novamente. O Dedé agora tá se recuperando cada vez mais, treino com bola, treino em campo, treino físico, e aí pode estar escolhendo aí o Vasco da Gama. Qual seria a sua opinião? Não aposta no Dedé? É claro que eu defendo a volta do Dedé com um contrato de produtividade. Exatamente. Tava aqui vendo o canal do Laureano, né, que eu sempre acompanho. O Nicola também disse isso no canal do Lucano. O Vasco ofereceu um contrato pro Dedé aí de 200 a 250 mil, com mais metas aí a atingir. Então acho um bom contrato, eu confio muito no Dedé, acho que o Dedé vai dar a volta por cima. O trabalho, sempre estou acompanhando o Dedé aqui no Instagram, e eu acredito sim que ele vai dar a volta por cima e vai poder ajudar muito o Vasco aí a retornar à Série A e também chegar longe na Copa do Brasil, sem sombra de dúvida. Porque tempo de jogo, cara, jogador bom, rápido, vai jogar ali 2, 3 e já tá tinindo, rápido. Jogador bom é isso, jogador ruim que precisa de muito tempo. Torcida, o próximo assunto que eu quero conversar com vocês aqui é essa situação de patrocínio novamente, né? Tá aqui na Super Vasco. Hoje aí o VP de marketing respondeu alguns torcedores em relação a esse assunto de patrocinador master, e tá aqui, né? Ele foi questionado por um torcedor sobre o patrocínio master, e ele disse aí o seguinte: a gente tem um patrocinador master. E em seguida, outro torcedor aí perguntou o seguinte, fez uma cobrança. Um decente, ele disse que tinha um patrocinador master e o torcedor cobrou um decente, e o Roma rebateu da seguinte forma: a BMG é uma grande parceira do Vasco e nosso patrocinador master, falou o VP. Então a gente sabe que o BMG não dá aquele valor que a gente espera para a marca Vasco da Gama, e a gente vê uma incapacidade muito grande. Realmente parece aí que eles estão sentados na cadeira esperando alguém vir falar, quero patrocinar vocês. Tem que fazer, cara, como o Levinciano fez, e divulgar a marca, mostrar um projeto, fazer um trabalho, mostrar que essas marcas que vêm a patrocinar o Vasco vão ter bastante visibilidade, vão ganhar agregando a marca Vasco da Gama. É assim que se trabalha, dessa maneira realmente que a gente vê aí. Não acontece nada e aí complica. Só com venda de jogadores, a gente tem boas notícias no dia de hoje, aí a venda do Thales, o dinheiro chegando, acertando o salário com funcionários, sim, mas para a gente ver um Vasco campeão, um Vasco melhor, a gente vai ter que ter parceiros fortes. Dessa maneira, a gente não vai conseguir ser competitivo, principalmente quando nossos adversários estão ganhando cada vez mais patrocínios e muito dinheiro. E aí, como é que você compete? Tem uma disparidade muito grande nessa situação. Estamos com boas notícias? Sim, mas se a gente quiser voltar a ser campeão, a gente vai precisar de parceiros fortes, família vascaína.
Vamos continuar esse assunto aí de parceria, né? O Vasco com seus parceiros aí. Vamos falar da capa e de toda essa situação aí que realmente está incomodando até essa diretoria, você imagina só. Então tá aqui, essa matéria tá no Globoesporte.com. Renovação de contrato com a capa é alvo de 2 investigações internas. Então é inacreditável que isso aconteça com o Vasco, né, nesse cenário. E aí, então tá aqui, em resumo, de acordo com os documentos em poder do Conselho Fiscal, o novo vínculo, que vai até dezembro de 2024, exclui cláusulas que eram consideradas favoráveis ao clube, ao passado, que manteve praticamente as mesmas obrigações da fornecedora de material esportivo com o Vasco. Então veja bem, renovou, tirou as cláusulas que eram pró-Vasco e manteve praticamente as mesmas coisas, principalmente do primeiro contrato. Então não dá para entender a maneira que se faz negócio do Vasco da Gama. Então é isso que eu tento passar por torcedor aqui no canal. A gente pode ter um amor incondicional que a gente ama o Vasco, a gente ajuda. Mas se essas pessoas continuarem fazendo merda dentro do clube, vai ser complicado. E tá aqui, a cláusula é o seguinte, né, o Vasco tinha a possibilidade, se recebesse alguma proposta maior da Nike, Adidas, Puma e Umbro, o Vasco, né, poderia cancelar esse contrato com a capa. E aí no novo contrato está uma situação aqui também bastante ruim para o clube. Na direção oposta, o novo contrato tem uma multa de rescisão de 3,5 milhões para 6 milhões, sem esta brecha para a saída por parte do clube. Agora não tem mais brecha. Então a gente vai lá no final da matéria e assim, o contrato ficou da seguinte forma: vigência até dezembro de 2024, valor e demais condições mesma do contrato anterior, multa em caso de rompimento de 6 milhões e brecha de rescisão pro Vasco saiu do contrato. Então, aonde o Vasco ganhou nessa renovação? Dá para entender? Então é muito complicado como se faz negócio no Clube de Regatas Vasco da Gama hoje em dia. Então vai ter aqui, segundo o nome aqui na matéria, pedido interno de verificação. PIV, como é chamado o instrumento apuratório interno criado pela nova diretoria, foi aberto após encaminhamento dos documentos pela vice-presidência de marketing, onde o contrato está baseado. Então vai ter uma investigação aí interna sobre essa situação. É o que a gente estava falando aqui no assunto anterior. O Vasco precisa de parcerias fortes, contratos que beneficiam o clube. Da maneira que foi feito aqui, eu não sei quem está beneficiando. A única coisa que eu sei é que não é o Vasco. Então isso precisa mudar urgentemente no Clube de Regatas Vasco da Gama. Profissionalismo. A maneira que se faz Vasco hoje, que estão fazendo gestão com o Vasco, está prejudicando muito e a gente não grita é campeão, porque quero gritar é campeão e dessa maneira tá complicado. Família vascaína, para tá finalizando o vídeo, a gente trouxe aí o Levin se pronunciando através do Instagram dele mais cedo e novamente através dos stories dele, ele postou mais uma situação em referente a Humberto Martins, o mesmo ministro que derrubou a eleição no dia 7, aí acabando com aquela eleição tão bonita que estava acontecendo, a primeira eleição direta do Vasco da Gama, e mais uma vez ele fez uma postagem em relação a isso. Tá aqui, vou mostrar o print para vocês. Preferido de Flávio Bolsonaro, Humberto Martins, STJ disputa a vaga no STF com André Mendonça. A gente viu no vídeo mais cedo aí o Humberto Martins sendo citado aí pelo Sérgio Cabral, numa situação chata, e esses caras mexendo na eleição do Vasco. O que todo mundo entende, até a própria diretoria está em balanço, isso está em balanço, que eleições judicializadas e conturbadas está atrapalhando o Vasco e que o Vasco precisa decidir o seu presidente dentro dos muros de São Januário, é unânime. Mas, infelizmente, as pessoas que estão lá hoje escolheram essa forma de entrar. E isso realmente complica o Vasco. A gente fez uma live ontem com o Luiz Manuel Fernandes, lá no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. É um grande benemérito, o cara vive a política do Vasco, e falou que, sem dúvida, esse tipo de situação, essas guerras políticas, essa briga, essa maneira de fazer política no Vasco, das eleições acontecerem, é Roberto Dinamite brigando, é Campelo em Júlio Brandi, e agora essa situação do Jorge Salgado entrando dessa maneira, só quem sai prejudicado é isso aqui, é a marca Vasco.
É a marca Vasco, que a torcida faz, apoia, se associa, CT e tudo mais, compra de camisa, Vaspix e nada muda, porque eles são o culpado. Então esse tipo de situação aqui não pode entrar dentro de São Januário para resolver quem vai comandar o Vasco durante 3 anos. Então concordo com o Levenciano, como eu sempre digo aqui, projeto Somamos, e ele vem aí se pronunciando sempre que pode, e tem o meu apoio como torcedor do Vasco. Acho que com o projeto Somamos e Levenciano, o Vasco vai mudar essa maneira de se fazer Vasco. Família, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.